Vamos para quem ainda não dei bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Queridos, é um privilégio servir essa igreja, aos irmãos. E dessa feita eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Esse que talvez seja o tema mais recorrente em toda a vida cristã, do início ao final da nossa carreira. A gente vai precisar lidar com a palavra de Deus sobre esse assunto, e nada melhor do que a gente partir da palavra de Deus mesmo, para a gente compreender um pouquinho melhor sobre o perdão. E aí a gente vai ver então a partir de Lucas capítulo 17, nós vamos ler dos versos de 1 a 10, e aí gostaria só de lembrar aos irmãos que é uma aula de escola dominical, então o intuito é que seja realmente como uma aula, e não propriamente uma exposição, um sermão, onde só um fala. Se os irmãos quiserem perguntar, quiserem comentar, discutir, esse é o momento para a gente fazer isso, para a gente se edificar e nós crescermos juntos, tá bem? Não se preocupem, porque não vai atrapalhar, tá? A gente vai seguir o texto é o nosso roteiro, então não tem por que se preocupar em interromper, tá bom? Vamos fazer essa leitura, e eu peço que você leia com bastante atenção. Lucas capítulo 17, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, de maneira bem simples, essa passagem trata sobre, não propriamente a raiz ou a essência, a natureza do perdão em si. A proposta é que a gente faça uma breve discussão sobre a natureza do perdão, mas a gente vai olhar que esse trecho da Escritura fala sobre a razão de ser do perdão, ou seja, o local dele, o lugar do perdão no mundo, e aplicado, obviamente, aos discípulos do Senhor Jesus. Então a gente vai ver logo lá no início que a razão de ser, o lugar do perdão, se deve pelo fato de nós vivermos num mundo totalmente inclinado aos escândalos, aos tropeços, às ofensas. E aí a gente vê lá no verso 1 que o Senhor Jesus começa exatamente expondo isso, dizendo que é inevitável que venham escândalos. E aí pode passar, por gentileza, para os irmãos acompanharem. Só para a gente introduzir, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi. E mesmo que a gente não tenha ouvido, muitas vezes a gente vê isso na prática. De que se diz por aí que Deus perdoa, mas por vezes a igreja não perdoa, as pessoas não perdoam. E como eu falei, talvez a gente nunca ouviu esse ditado, mas vez após vez a gente pode perceber isso. Quantas vezes alguém comete um pecado na igreja, não é aquele tipo de pecado de uma mentalidade inclinada a viver daquela maneira. Foi um erro, talvez com uma boa intenção, uma má intenção, mas foi um equívoco.
não é algo habitual da pessoa ou do irmão. Foi um erro, foi uma miséria cometida. Mas muitas vezes parece que essa pessoa fica completamente para o resto da vida estigmatizada, porque esse dito, muitas vezes, ele vem e se instala. A gente reconhece o perdão de Deus para cada um de nós, mas às vezes nós não reconhecemos o nosso perdão para o nosso próximo, nosso irmão. Então, esse triste ditado, a gente pode ver em algumas ocasiões. Eu espero que ninguém tenha passado por isso aqui. Mas é provável que isso aconteça, porque lá no texto o Senhor Jesus diz que é inevitável que os escândalos aconteçam, os tropeços e as ofensas venham. Então, a gente pode ver que realmente esse é um tema que é majoritariamente um tema da igreja, um tema dos crentes, dos cristãos. Mas, irmãos, para a gente refletir aqui, será que realmente esse é um tema da igreja, dos crentes, dos cristãos, ou é uma prática dos crentes, da igreja e dos cristãos? Nós, como igreja, somos reconhecidos lá no mundo como pessoas que se perdoam. E aqui nós estamos falando de perdão, e não simplesmente de passar a mão por cima de pecados sem tratá-los. Não é esse o ponto, e eu sei que nós sabemos disso. Mas a realidade é essa. Pode avançar, por favor, mais um pouquinho, nós veremos o primeiro ponto, que está no texto, que é a inevitabilidade do escândalo. Versos 1 e 2, o Senhor Jesus vai falar sobre isso. E aí, irmãos, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, são coisas muito óbvias, eu sei que todos nós sabemos disso, mas é interessante que a gente faça esse exercício. Nós vivemos num mundo em que é tão fácil ofender e ser ofendido, é tão fácil escandalizar alguém e ser escandalizado, que a gente não precisa fazer muito esforço. Na verdade, a minha própria existência aqui, sem que você saiba meu nome, saiba quem eu sou, de onde eu venho, minhas lutas, minhas dores, meus pecados, minhas misérias, você não saiba nada de mim. Mas muitas vezes a pessoa olha e pensa assim, não vou com a cara desse fulano. A pessoa já cria uma antipatia, uma resistência, preconceitos, versões, alegações e impressões, sem ao menos me conhecer. Ela nem sabe que eu sou muito pior do que ela imagina, eu sou muito mais pecador do que ela imagina. Mas muitas vezes as pessoas usam isso, esses conceitos antecipados, e realmente a gente cria esse tipo de bloqueio. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, não vou com a cara da fulana, esse fulano não me cheira bem, tem alguma coisa nessa pessoa que eu não sei o que é, mas não me encaixa assim, sabe? Não dá. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Parece assim, um misticismo esotérico, vem uma coisa lá do alto assim, que te diz na sua mente, no seu coração, que aquela pessoa tem uma coisa uma energia, uma coisa assim que não casa, né? Que não dá certo. E aí, sem nem conhecer aquela pessoa, você já criou uma versão dela, você já se escandalizou com ela. Esse é o nível dos relacionamentos humanos no mundo. Você não precisa fazer nada, você não precisa falar nada, você só precisa estar lá. Alguém olha para ti e você se torna uma pessoa antipática e aversiva, só pelo fato de você existir. Quantas vezes você olhou para alguém assim, sem nem conhecer essa pessoa, e fez julgamentos em relação a ela, talvez por uma palavra que ela fez, uma brincadeira fora de hora, mas aquela pessoa se tornou um motivo de escândalo para você, sem nem você conhecê-la, sentar com ela, saber da vida dela. Esse é o mundo que nós vivemos, essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Você não precisa fazer nenhum esforço para escandalizar alguém, ou para se escandalizar, para ofender. Só que, obviamente, não é apenas esse nível mais baixo de ofensa e de escândalo que o Senhor Jesus está tratando aqui. Ele está falando de algo muito mais profundo, muito mais sério, que leva uma pessoa a se desviar do conhecimento da verdade, a se desviar de Cristo, a abandonar aqueles aspectos da fé e de crer naquelas verdades que antes ela foi instruída e se voltar para outras coisas, para um outro lado. Então, basicamente, é isso que significa um escândalo. Criar uma armadilha ou ser uma armadilha para alguém que vai fazer com que esse alguém comece a desconfiar ou a abandonar aquela fé. Eu sei que nós já vimos isso no meio cristão.
Pessoas que às vezes vieram, estiveram conosco, e talvez você não tenha feito nada, e essa pessoa viu algo e ela se escandalizou, ela se irritou, ela se indignou, porque alguma expectativa dela não foi atendida, e ela simplesmente decidiu sair e foi embora. Esse é o tipo de tropeço que nós estamos falando aqui, que o Senhor Jesus está tratando aqui. É de alguém que sai do meio, que deixa de acreditar, começa a desconfiar daquelas verdades que são essenciais para a nossa existência, para a existência de relacionamentos cristãos genuínos, autênticos e verdadeiros. Tanto é, irmãos, que se a gente lembrar, o próprio Senhor Jesus foi motivo de escândalo. Ele foi pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ele não fez nada de errado, nenhum pecado havia nele, mas ainda assim, tantos tropeçaram nele, se escandalizaram com ele. Imagina nós, pecadores, o quanto as pessoas não vão se escandalizar, ou nós nos escandalizaremos e tropeçaremos em algumas atitudes que nós vemos nas pessoas. Essa é a realidade do mundo. E o Senhor Jesus fala que, de certa forma, é inevitável, não tem como a gente controlar isso. Não tem como a gente exercer qualquer tipo de domínio para essa realidade. Então, não importa, você pode ser a melhor pessoa do universo, mas alguém vai te olhar e vai criar antipatia. Se fulano quer ser o bonzão, você faz tudo certinho, esse aí é o certinho. Não tem para onde correr, irmãos. Não tem como. Vai acontecer. É inevitável que venham escândalos. Mas o ponto seguinte é esse aqui, irmãos. No verso 2 a gente vai ver que não é porque isso é rotineiro no mundo, porque nós estamos expostos a essa realidade, porque é inevitável disso acontecer, eu não tenho domínio, eu não tenho controle. Não é por isso que eu devo considerar normal as pessoas se escandalizarem. E aí no verso 2 a gente pode observar que o Senhor Jesus fala, final do verso 1, né, início do verso 2, mas, vamos lá ler o finalzinho do verso 1, mas, aí, irmãos, verso 1 do capítulo 17, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, cuidado, não é porque é inevitável que isso vai acontecer, que isso acontece, não tem para onde fugir, não tem como evitar, que nós vamos considerar isso normal. Nós somos discípulos do Senhor. O ensino é para os discípulos, é para os crentes. O mundo é dessa forma, mas vocês prestem atenção. Ai do homem pelo qual esses escândalos vêm. E aí o verso 2, o que diz lá? Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Ou seja, é inevitável, mas você, enquanto cristão, eu, enquanto cristão, jamais devo considerar o seguinte: fulano se ofende à toa. Eu sou sincero, eu falo a verdade. Fulano é que se ofende com facilidade. Ou seja, você está relativizando isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Que é de fato, você não tem como evitar ofender alguém, muitas vezes. Mas não é por isso que você vai considerar normal. Existe uma razão de ser para aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui e nos alertando para que a gente não incorpore isso na nossa mentalidade, no nosso coração, na nossa vida, para achar que isso é normal. Ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar. Ou seja, é uma imagem bem pitoresca, bem rude, na verdade, né? É claro que não é literal, né, irmãos? É metaforicamente, mas é para apontar a gravidade de nós considerarmos normal escandalizar as pessoas e começarmos a viver assim, a tratar as pessoas assim, só porque a gente é sincero, só porque a gente enxerga de uma maneira e o outro não consegue entender o nosso lado, porque a gente acha e pensa que nós temos um pensamento superior ou melhor e o outro ainda é fraco na sua fé, que a gente vai considerar isso normal. Nós nos tornamos escândalo quando nós agimos e pensamos assim. E o Senhor Jesus diz: cuidado com isso. Melhor fora você nem existir do que você se tornar uma pedra de tropeço para algum desses pequeninos crentes, daqueles que creem nele. Então, eu não me deixar ser instrumento do escândalo na vida dos meus irmãos. Os irmãos conseguem perceber a gravidade disso aqui e como
Não é que a gente vai ficar pisando em ovos, mas isso aponta para a necessidade do cuidado que nós devemos ter uns com os outros no tratamento. Às vezes é uma palavra, uma brincadeira fora de hora, às vezes é um pensamento que você tem, mas você poderia segurar para não ofender o irmão, para ter o cuidado de você não ser motivo de alguém sair do nosso meio, desacreditando na verdade cristã, na verdade de quem é o Senhor Jesus. Lembrando que igreja é matéria de fé. Isso está lá no credo apostólico, né? Que quando diz assim, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos. E isso que nós fazemos aqui é o que nós devemos crer, que nós somos irmãos em Cristo. Eu não tenho como saber de fato se você foi regenerado, eu não tenho como ver o seu coração. Por isso eu creio que você é crente no Senhor, que você foi convertido e que você é meu irmão em Cristo. Eu só posso crer nisso. Então, se alguém se desvia disso, desacreditando que esse pessoal não é crente, porque eles agem assim, 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 nós nos tornamos motivo de escândalo, de tropeço. Então, essa é a realidade, esse é o primeiro ponto. Nós não devemos menosprezar o quanto é grave nós sermos de motivo de tropeço para alguém, especialmente se for o nosso irmão, porque o tratamento aqui é para os crentes. Alguma pergunta até aqui, algum comentário? Podemos avançar? Vamos lá para o ponto 2, então. Nós já encaramos o fato de que é inevitável que os escândalos e as ofensas aconteçam. Agora vem a necessidade de termos cuidado. E não é só o cuidado de não ofender alguém, porque a gente já viu que é praticamente impossível. Mas existe um remédio, existe um antídoto, existe uma maneira de nós lidarmos com essa realidade quando ela acontecer. E aí, a partir do verso de número 3, o Senhor Jesus vai nos ensinar, quando ele diz assim, acautelai-vos. Só esse termo aqui já é o suficiente para a gente perceber que é preciso ter um cuidado com o nosso irmão. Então, nós vamos entender as razões desse cuidado. Realidade do mundo em que é inevitável que os escândalos aconteçam, e agora as razões de se cuidar desses relacionamentos que nós temos aqui enquanto irmãos. E aí ele vai dizer, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Primeiro ponto é, nós temos uma maneira cristã de lidar com as ofensas, os pecados contra o nosso próximo, ou contra nós mesmos. Primeiro ponto é, muito claramente aqui, é de repreender, é de exortar, é de chamar para o lado e dizer, meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez você não fez isso porque quis, eu não sei, mas você falou assim e eu não achei legal. Eu fiquei magoado, confesso. Pode ser bobagem para você, mas para mim não foi legal. Então a gente dá a oportunidade para o nosso irmão perceber que houve um atrito no nosso relacionamento. E aí a gente vai lá para Mateus 18, né? Essa confrontação nos leva a gente perceber que há outras nuances envolvidas, mas o primeiro momento é esse, é trazer à luz a ofensa, não importando se aquilo é uma bobagem, aparentemente, mas se te ofendeu, você tem a necessidade de ir até lá e falar, expor isso, de trazer para perto do seu irmão falando o que aconteceu, dizendo aquilo me ofendeu, não foi legal, achei que não foi uma brincadeira no momento certo, eu achei que a palavra irmão foi rude. É trazendo isso para o campo do nosso relacionamento de maneira mais clara. É expor isso para que a gente também dê a oportunidade para o nosso irmão reconhecer, de repente ele nem percebeu isso. Às vezes acontece, não é verdade? Alguém já não chegou e te falou assim, olha, você fez isso aqui, acho que não pegou legal. Aí foi mesmo, poxa vida, nem percebi, foi sem querer, meu irmão, me perdoa. Pronto, resolvido, seguiu adiante, vamos embora, caminhou, está tudo certo. Resolvido. Agora, se nós não fazemos isso, e aí o cuidado é com aquele que é ofendido, a gente começa a nutrir alguns pensamentos, a gente começa a deixar que aquela armadilhazinha lá, que é o que significa o escândalo, né? É aquela arapuca, né? Aquela varetinha que ficava assim na caixa, aquela varetinha que ficava na caixa, que quando o passarinho bate, ela cai, isso é o escândalo, é aquela varetinha. Então, o que acontece quando a gente tem uma ofensa? Essa varetinha, ela é atingida e a caixinha cai. Só que a gente acha que é o nosso irmão que está lá dentro, o nosso irmão que nos ofendeu, dentro da caixinha. Só que quem está lá somos nós. Deu para entender?
Nós é que ficamos aprisionados. Nós achamos que não liberando o perdão, o nosso irmão está em dívida com a gente. Aí nós criamos aquela caixinha para colocar ele lá dentro do coração, remoendo. Né? A gente fica lá pensando, lembrando o que ele fez, de querendo não perdoar, de achando que nem crente é, fazendo uma série de elucubrações e julgamentos. E aí nós aprisionamos o nosso irmão no nosso coração, criando mágoa, ressentimento, e isso pode levar a gente a se desviar da verdade, de desacreditar de que isso aqui é a comunhão dos santos, por causa de uma ofensa que não foi tratada. Por isso, o dever do ofendido é ir até o seu irmão e falar e expor, para que você dê a oportunidade a ele de reconhecer e se arrepender, e de você de perdoá-lo, porque é o que o Senhor Jesus diz aqui, não é? Repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Pronto, está resolvido. Porém, irmãos, aí a gente vai para o próximo verso, né? Verso 3. O que diz lá, né? Vamos ler lá juntos? Todos juntos? 1, 2, 3. Se no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, vamos lá pensar aqui na realidade, né? Irmãozinho foi lá, te ofendeu. Você foi lá e expôs, irmão, foi legal, foi chato, né? Faça mais isso não. Poxa, meu irmão, me perdoa, foi sem querer, eu pequei, realmente, me perdoa. Resolvido. No outro momento, 1 hora depois, lá vem o irmão de novo, pecou de novo contra ti. Aí você já olha assim, né? De novo. Você já começa a desconfiar. Tá, perdoa. Demora muito, de novo, lá vem o irmão. Pecou de novo contra ti, na mesma coisa. Qual seria a sua atitude? Não precisa responder, mas seja sincero consigo mesmo. O que você pensaria na terceira vez? Primeira dúvida que iria surgir. Se arrependeu coisa nenhuma. Fez de novo. Está arrependido nada. Aí a gente começa a querer acondicionar o perdão. Não é verdade? E aí cria-se um conceito de que eu só vou perdoar se ele se arrepender. Se ele ou ela não demonstrar que está arrependido, eu não vou perdoar. A gente começa a nutrir esse tipo de pensamento. Só que se a gente olhar aqui o que o Senhor Jesus fala, no primeiro momento, há realmente um condicionante. Você precisa tratar, ele precisa demonstrar arrependimento. Mas, irmãos, 7 vezes no dia, é claro que também aqui é uma metáfora. É para dizer que a gente precisa ser abundante no perdoar. E ainda que aconteça 7 vezes, nós temos o dever de perdoar. E aqui se cria uma dúvida genuína em relação ao arrependimento do irmão, porque não dá para a gente saber se ele realmente se arrependeu. E principalmente, irmãos, dentro de casa, família. É onde os relacionamentos são um pouquinho mais profundos, né? A gente fala de uma maneira mais aberta, mais direta, mais franca, às vezes mais ríspida. Então é muito mais fácil a gente querer condicionar o perdão ao arrependimento. E aí a gente faz isso muitas vezes. A gente quer ver mudança no outro. E a gente tende a não querer perdoar se a gente não vê essa mudança, se a gente não vê essa mudança. Só que como cristãos, mediante a palavra do Senhor Jesus, não deve ser assim o nosso procedimento. Ainda que aconteça 7 vezes no dia, o Senhor Jesus diz que nós devemos perdoar. Ainda que a gente desconfie desse arrependimento. Porque 7 vezes, irmãos, vamos lá, não dá para a gente saber se a pessoa se arrependeu. 7 vezes. E isso sem conectar lá com Mateus 18, verso 22, né? Que Pedro chega lá dizendo já isso aqui, né? Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Aí o Senhor Jesus diz que não. Mas até 70 vezes 7. Então é para não restar dúvidas de que nós devemos perdoar, independentemente se a gente vai reconhecer, conseguir ver mudança e arrependimento no nosso irmão. Conseguem perceber que a gente extrapolou aquele ponto da dúvida do arrependimento e chegou a um nível de que a gente, mesmo não sabendo se houve arrependimento, a gente tem que perdoar?
Vitória. Oi. É interessante essa pergunta porque ela trata exatamente do outro aspecto do perdão no meio cristão. Como eu falei no início, esse trecho da Escritura, ele vai nos trazer, não propriamente a natureza do perdão para ser tratado nesse nível que a Vitória trouxe, mas do dever de perdoar. Então, o ponto de vista é muito mais do ofendido do que do ofensor. Mas é claro, Vitória, que nesse ponto a gente tem que ir para Mateus capítulo 18, que tem outras instruções sobre como lidar com o irmão que repetidamente insiste no pecado. Só que tem um ponto lá também interessante, que a gente pode inferir do texto, que não é só a falta de fruto de arrependimento, mas há uma obstinação. Ele não consegue reconhecer e admitir que ele pecou. Então é um pouco diferente. É você chegar e dizer para o irmão assim: irmão, você fez isso aqui, será que não seria o caso de você rever, né? Reveja os seus conceitos. Ele: não, nada disso, eu estou certo. Então é mais ou menos nesse nível, dele não conseguir reconhecer. Aí que entra lá as outras tratativas, né? Olha, chama mais alguém, chama mais um para você ganhar o teu irmão. Então a intenção sempre é ganhar o irmão, não é excluir o irmão. As primeiras tratativas do Senhor Jesus lá é para ganhar o irmão. Então vai lá, chama mais alguém, senta lá com ele, conversa, toma um café junto, leva para casa, faz um encontro lá, vamos conversar aqui e tal. Tentar sentir um pouco a situação, para a gente poder dar essa oportunidade. Caso ele seja renitente, obstinado, e insista naquilo, aí já é o caso de a gente chamar a igreja. Chama os presbíteros, chama alguém para conversar, para ver se é realmente aquilo. Para que aquele irmão, se realmente ele é um irmão, ele consiga chegar ao arrependimento, ele voltar atrás e mudar a mentalidade dele. E aí o Senhor Jesus instrui lá que, se ainda assim ele não ouvir a igreja, então considera-o como gentil publicano. E a gente já conversou isso em uma outra escola dominical, né, que fala da questão da disciplina. E aí entra a questão da administração da disciplina. Que nós temos nos nossos símbolos de fé, na Constituição da igreja, né, sobre a disciplina eclesiástica. Só que esse é um nível bem mais profundo, né? Mas tem sim uma tratativa, né, em relação a isso. O que cabe a nós, e aí esse é o ponto do Senhor Jesus aqui, como ofendidos, é perdoar. Não importa se ele mostrou ou não fruto de arrependimento, né? Exatamente. Exatamente. Eu creio que esse é o ponto aqui. Tanto é que a gente não vai ver nada sobre o que a gente vê, por exemplo, lá em Mateus, na parábola do credor incompassível. Lá a gente tem sobre a razão teológica do perdão. Então ele fala do nosso relacionamento com Deus. Nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável. Aqui ele está tratando do ofendido, realmente, como a Vitória colocou, né? É o nosso cuidado com o nosso coração, independentemente se o nosso irmão vai demonstrar fruto de arrependimento ou não. Então, o verso 4, ele fala sobre isso, né? Ele vai dizer que está arrependido, a gente não sabe se realmente está, mas eu tenho o dever de perdoar, e o cuidado é com o meu coração, para que eu não crie esse tropeço, esse escândalo entre mim e o meu irmão. Irmão Helder. Irmão, eu estava pensando aqui, às vezes a gente tem a tendência de dar ênfase, o que a Bíblia não dá tanta ênfase, e às vezes a gente meio que negligencia algumas coisas que eu penso que a unidade do corpo é algo fundamental, porque o Senhor fala muito disso, e Ele até compara a Trindade a essa unidade, mas a gente vê, não são poucos os casos de
desentendimento na igreja, no corpo de Cristo, causa cisão e muitas vezes sai para um lado e sai para o outro, e a gente vê com uma certa naturalidade isso em vários ramos da fé. Mas parece que é algo fundamental nas Escrituras, porque o Senhor dá muita ênfase nisso, na unidade. Então, essa unidade tem que ser buscada com toda a vontade, porque essa é a vontade do Senhor, a unidade, mesmo o Senhor sabendo da nossa natureza que é falha e é tendenciosa, mas a unidade tem que ser algo intensamente buscado pelo crente. O ponto teológico acerca da unidade é que nós não criamos ela, né? Na verdade, nós temos o dever de não atrapalhá-la. E aí a gente tem Efésios 4 que fala sobre isso, né? Da unidade do Espírito. É o Espírito Santo que opera a unidade. Os nossos vínculos, eles são operados pelo Espírito Santo. E em João 17 também o Senhor Jesus fala sobre isso, de nós sermos um, como Ele e o Pai são um só. Então, realmente, esse ponto da unidade, o nosso dever é não sermos causa de tropeço para que essa unidade seja quebrada. Mas, de fato, é o que só o Senhor Deus que opera. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado para que a unidade não seja prejudicada por nós. Porque isso pode realmente acontecer por causa das nossas atitudes, pensamentos, opiniões, conceitos, aquilo que a gente acha melhor, que acha pior, etc. E às vezes é por coisas pequenas, realmente, né? Agora, sem querer entrar, porque a gente está com pouco tempo, né? Até que horas aqui? Até 11? Então, existem várias outras nuances aí, né? Porque há casos em que é necessário se apartar. Aí nós temos Romanos 16, por exemplo, daqueles que criam divisões, onde há pecado envolvido, há uma série de confusão. Então, lá a instrução da Escritura é porque há situações em que vai ser necessário criar um mecanismo cristão, bíblico, de separação ali. Mas aí seria o extremo, a exceção, que ela é extremamente limitada, né? Porque tem aqueles 3 passos lá, se o irmão realmente, ele nem vai ser mais irmão, mas a regra é buscarmos a unidade, porque senão não somos filhos do Senhor, porque o Senhor, ele diz que ele é um, ele e o Pai são um. São um. Na verdade, Mateus 18, a conclusão lá de tratar como gentio e publicano, aí é uma percepção, uma leitura minha. Os irmãos podem concordar ou não, mas é como eu creio. O Senhor Jesus diz para tratar como gentio e publicano, mas o que significa tratar como gentio e publicano? A gente precisa entender. Como é que Jesus tratava o gentio e publicano? Com pessoas ignorantes acerca da fé, que não haviam aprendido nada ainda. Então, na minha opinião, não é motivo para excomunhão ali. Mas é para tratar aquele irmão, aquela pessoa, como se ela ainda não, de fato, estivesse firme nas coisas mais básicas da fé. E dentre elas, o perdão e o pecado. Ela não consegue reconhecer o seu pecado ali naquele contexto. Ela não consegue admitir. E confissão de pecados é coisa que a gente aprende lá, bebê, né, criança. Então, esse irmão, essa pessoa que está no seio da igreja, se ela não consegue entender isso, ela precisa voltar a ser tratada como uma pessoa ainda não convertida, ou como ainda não entendeu os princípios mais básicos da fé. Não é que a gente vai excluir essa pessoa, embora haja exclusão na Escritura para isso. Isso, né? Mas também lá na frente tem meios de excluir, mas precisa ser de volta reincorporado na vida da igreja, né? Aí tem lá 2 Coríntios, 1 Coríntios, né? E Romanos 16 também fala sobre isso, dessa questão de excluir por motivos
claros, lá em Romanos 16 principalmente, mas também de não deixar essa pessoa perecer, se de repente ela mostrar, como lá em 2 Coríntios Paulo vai dizer, aquele irmão que foi lá pego em imoralidade, né, que tomou a mulher do pai, ele ofendeu a igreja toda. E Paulo disse assim: olha, vocês nem excluíram esse camarada, tira esse cara daí do meio de vocês, porque ele nem sequer chegou ao arrependimento. Quando nós chegamos lá em 2 Coríntios, aquele era genuinamente um irmão, porque Paulo reconhece lá, olha, ele se arrependeu, ele se entristeceu de tal maneira que ele está como que numa tristeza de morte. E aí Paulo vai e diz: olha, tragam ele de volta, porque a tristeza segundo Deus opera para a vida, mas a tristeza segundo o mundo para a morte. Aí Paulo diz: olha, tragam ele de volta, ele se arrependeu, irmãos. Se vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Paulo diz, né, lá no 2 Coríntios. Depois a gente pode ler lá melhor. Mas ele reincorpora aquele irmão que ofendeu, e foi um escândalo mesmo, né? Imagina. Então ele foi restaurado. Então eu creio que esse é o propósito da nossa comunhão. Unidade, mas é espinhoso, né? Nossa convivência é espinhosa. A gente vai ter que lidar com essas situações. Mas avançando aqui um pouquinho, senão eu não vou conseguir chegar ao ponto lá que eu creio que é o cerne desse trecho e o ensino do Senhor aqui. Verso 5, os apóstolos dizem, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Eles pressupõem que eles já tinham fé. Esse é o ponto aqui, tá? Aumenta. Se aumenta só o que já tem, né? Se não tiver, eles dizem assim: Senhor, dá-nos fé. Não, eles dizem: aumenta-nos. Dá-nos mais fé. Ou seja, para perdoar um irmão assim, para viver uma vida cristã de perdão desse nível aqui, tem que ser muito crente, né? Essa é a mentalidade. Aí a pessoa até pode dizer assim: eu não sou crente para isso tudo não. Não dá para mim. Fulano está errado, ele tem que se arrepender, tem que admitir, e vamos resolver isso aqui. Ele vai ter que mudar as atitudes dele. Eu não sou crente nesse nível não. Então parece que os apóstolos colocaram isso nas costas do Senhor, para dizer assim: Senhor, a gente não tem essa fé toda não. O Senhor está achando que a gente tem. Então aumenta aí um pouquinho a nossa fé, porque para viver isso aí é demais. E quantas vezes a gente vai colocar isso nas costas do Senhor, né? Tem pessoas que dizem assim: olha, quem tem que perdoar é Deus. Você já ouviu isso? Não, meu irmão, não tem que perdoar nada não, quem perdoa é Deus. De fato, é o Senhor que perdoa, mas nesse nível somos nós que perdoamos. Só um parênteses aqui, irmãos. Os irmãos sabem que só há 4 tipos de pecados não perdoáveis nas Escrituras, né? Vamos lá, escola dominical serve para isso. 4 tipos de pecados que não são perdoados. Primeiro, nós sabemos qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é o segundo? Temos que ler mais as cartas de João. É negação da fé, negar a Cristo. João diz assim: olha, há pecado que não é para a morte, por esse vocês devem rogar. Mas há pecado que é para a morte, por esse eu digo: não roguem. Ou seja, não dá para fazer mais nada. Negou a fé, negou a Cristo. Acabou. Não tem mais o que perdoar. Terceiro tipo de pecado não perdoável. Apostasia. Negar a fé é uma coisa, apostatar da fé é outra. Negar, você não necessariamente rejeita tudo. Você rejeita partes essenciais. Por exemplo, em João, é negação da encarnação de Cristo. Negar a encarnação de Cristo é uma heresia que não dá para considerar essa pessoa um cristão. Agora, a apostasia é abandonar a fé genuína por outra fé. Lá no contexto era o gnosticismo, dentre outros, né? Mas era misturar os elementos da fé cristã com outros elementos e tomá-los como verdade. Aí não tem mais o que fazer também. E o quarto? É impressionante, a gente não sabe, porque a gente passa por cima. Está lá em Mateus capítulo 6, oração dominical. Qual é o único comentário que o Senhor Jesus faz à oração dominical? Lá no finalzinho: porque se não perdoardes do íntimo o vosso irmão, também
vosso Pai Celeste não vos perdoará. A gente passa por isso batido, né? Mas quando nós não perdoamos, o Senhor não nos perdoa. Mas é o perdão salvífico? Não. Eu espero que não. Eu não tenho a dizer como se eu fosse Deus, eu não sei. Mas eu sei que está lá escrito: quando nós não perdoamos as ofensas e as faltas de nossos irmãos, o Senhor também não perdoa as nossas. Então, não liberar perdão é um pecado para o qual também não há perdão. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Está lá escrito, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, não é uma questão de ser muito crente. E aí o Senhor Jesus vai explicar isso dizendo o seguinte: primeiro ele usa a metáfora aqui do grão de mostarda, e depois ele cria essa parábola para exemplificar e demonstrar para os discípulos, apóstolos e a nós qual é o grande ponto acerca do perdão. Então, o primeiro ponto lá é a comparação que ele faz, dizendo assim, ó, se tiverdes, verso 6, tá? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, só um parênteses aqui também, tá, irmãos? Porque é uma aula de escola dominical, espero que os irmãos não fiquem enfadados, mas é importante, tá? Existe uma variante textual aqui. O que é uma variante textual? Significa que algumas cópias desse trecho do Novo Testamento, em especial esse trecho de Lucas, ele diz. Em alguns textos antigos, esse verbo está no presente. Em outros textos, esse verbo está no imperfeito, ou seja, que é no passado. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? É que, se esse verbo estiver no presente, significa o seguinte: se você tem fé, você vai fazer isso. Ou seja, já pressupõe que você tenha uma fé. Mas se tiverdes, ou seja, subentende, olha, nem essa fé como de uma mostarda vocês têm. Mas se vocês chegarem a ter, vocês farão isso, isso e isso. Ou, uma outra leitura vocês não precisam de muita fé, basta uma fé como um grão de mostarda. Esses seriam os possíveis significados do texto, por causa só dessa palavrinha, tá? Mas o sentido do texto continua sendo o mesmo, tá? Não muda o sentido do texto, que é o seguinte: é comparar uma pequena fé com uma capacidade que nós ainda desconhecemos. E que capacidade é ela? O Senhor Jesus ilustra através de uma amoreira que se arranca, né, e transplanta-se e se arranca sozinha, vai para o mar, se lança no mar. Ou seja, nós não precisamos de muita fé. Lembra lá que os apóstolos falaram? Aumenta-nos a fé. O Senhor Jesus diz: olha, vocês não precisam de muita fé, não. Porque se vocês tiverem uma fé que seja aqui, assim, o grão de mostarda é mais ou menos a pontinha de um palito de fósforo, né? Se vocês já viram. Mas é isso aqui, ó. Isso aqui vai fazer essa grandiosidade toda. E qual é o ponto? Não é preciso ter muito. O pouco que você tem só precisa ser praticado. O sentido vai ser o mesmo, independentemente da variante textual, tá? Vai ser esse o sentido do texto. Você só precisa praticar essa fé. Não precisa ter 40 anos de fé. Não precisa ser missionário, não precisa ser pastor, teólogo. Pode ser novo convertido. Mas essa pequena fé, se obedecida, ela vai fazer grandes coisas. Esse é o ponto. Como é que nós podemos saber que esse é o ponto? Pela parábola que vem a seguir. Os irmãos observaram que a parábola é uma ilustração exatamente da obediência a essa fé que nós professamos. E aí, versos seguintes vão falar, né, sobre isso. Versos 7 a 10. Né? Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Ou seja, o Senhor Jesus criou essa parábola para mostrar o seguinte: olha, pense você na seguinte situação. Você tem um campo, você tem empregados que trabalham para você. Um empregado só, vamos dizer, né? E aí o seu empregado passou o dia todo no campo, suor, cansaço, sede, fome. E aí você vai dizer para ele: vem cá, senta aqui comigo, come e bebe. Na verdade, você não vai fazer isso. Você vai fazer com que ele entre em casa,
prepare o seu almoço, espere você comer, beber, depois, terminado, aí sim ele vai poder comer e beber. E aí o Senhor Jesus pergunta: se o teu empregado fizer isso, você vai ter que agradecer para ele? Não é esse o dever dele? Não é essa a obrigação dele? Não é para isso que ele foi contratado? Não é uma humilhação, mas esse é o trabalho dele, esse é o papel dele. Ou seja, ele não vai fazer nada além daquilo para o qual ele foi contratado. Então, essa parábola, irmãos, está dizendo para a gente o seguinte: que quando nós perdoamos, nós não ganhamos direito sobre a vida do nosso irmão. Ou quando nós somos ofendidos, nós não ganhamos um direito sobre ele. Não é como se agora ele ficasse devendo alguma coisa para a gente. É o contrário. Perdoar é o contrário disso. Perdoar é liberar, é deixar ir. É considerar essa dívida quitada, paga. Não é deixar para lá, é diferente. Não é deixar para lá. É não considerar como dívida mais. Tem a ver com esquecimento? Lá no fundo, tem a ver com esquecimento, mas é um esquecimento de outra natureza. Se for possível, a gente vai ver sobre isso, tá? Mas deu para ficar claro aqui qual é o ponto da parábola, irmãos? É mostrar para a gente que a gente não ganhou nenhum direito, não, quando a gente perdoa. E aí, qual é a conclusão? Porventura, lá no verso 9, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? É uma pergunta retórica, ele não vai ter que agradecer nada. Ele fez o que devia. E aí a conclusão é: assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, devem dizer: nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, da mesma forma, você e eu, quando perdoarmos o nosso irmão, nós não fizemos nada demais. Só o que nós deveríamos fazer, por isso nós somos inúteis. Nós não vamos nos tornar super-heróis, perdoadores, pessoas super crentes. Nós não vamos nos tornar símbolos da ética, da moralidade, da teologia cristã. Não, nada disso não. Nós somos apenas servos obedecendo ao Senhor. E aí, no terceiro ponto, né? Pode voltar lá, por gentileza. O terceiro ponto é exatamente esse. E aqui é onde está a razoabilidade do perdão. Nós devemos entendê-lo como uma obrigação, um dever nosso. Então, irmãos, a síntese é: perdoar é uma questão de obediência. Não é se o irmão está arrependido, não é se eu sei se ele mudou de mente, não é se eu estou sentindo no meu coração que eu devo perdoar. Você já ouviu isso? Ah, eu não estou me sentindo bem para perdoar ainda não. Ah, não, ainda estou aqui com raiva, não vou lidar com isso agora não, porque eu não estou me sentindo bem ainda para isso. E o que tem a ver perdão com sentimento? Segundo a palavra do Senhor Jesus, não tem nada a ver. Ah, não, eu perdoei, mas eu não esqueci. Então, não perdoou. Então, aí o que eu falei? Vamos entrar então na questão do perdão enquanto esquecimento. Perdoar, irmãos, enquanto esquecimento, não significa apagar da memória. Não é isso. Perdoar enquanto obediência ao mandamento do Senhor Jesus é o seguinte: é você saber e reconhecer que houve uma ofensa, mas você ser capaz de se lembrar dessa ofensa sem mágoa, sem ressentimento, sem dor, sem tratar o seu irmão com indiferença, ou sem tratá-lo com diferença. Isso é esquecer. Você esqueceu a dívida, mas não esqueceu o seu irmão. E aí, eu acho interessante um outro aspecto aqui. Eu lembro da primeira vez que eu preguei nesse mesmo texto, eu não tinha pensado sobre isso ainda. Mas veio uma irmã, depois do culto, eu fui lá para a porta cumprimentar os irmãos, aí veio essa irmã, uma senhora, com uma pergunta muito genuína e sincera. Apertou minha mão e perguntou assim: irmão, como é que fica na seguinte situação? Meu marido fez umas coisas horríveis comigo. E aí, por muito tempo, eu fiquei ressentida com ele, não perdoei. Hoje eu sou viúva, meu esposo faleceu e eu não perdoei. Como é que a gente faz? E agora? Como é que... E aí, por causa desse texto, eu fui lembrado que é o seguinte: há ocasiões como essa, que a questão não é quem recebe o perdão, mas é quem libera o perdão.
ela estava até aquele dia com ressentimento no coração em relação ao marido que nem estava mais ali. Ela não havia seguido aquilo que o Senhor Jesus ensina. Cuidar. Tenha cuidado. E principalmente com o nosso coração. Ela não cuidou do coração dela. O marido faleceu e ela continuou com aquele ressentimento e não sabia o que fazer, porque ela não conseguia perdoar. E aí eu aconselhei, minha irmã, perdoa ele. Perdoe-o. Mas como que eu faço isso? Ore ao Senhor e diga que você perdoa. Não é que ele vai ouvir, porque ele não vai ouvir. Mas você vai liberar o seu coração perdão. Você vai tirá-lo dessa gaiola que você criou aqui no seu coração, de mágoa, de ressentimento, de amargura, e vai deixá-lo ir. Não é porque ele está ali fisicamente ou espiritualmente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você tratar o seu coração, obedecendo ao que o Senhor Jesus te mandou fazer, para você não se afastar da verdade, não desconfiar da verdade e não desacreditar de que essa é a maneira que Deus tem para cuidar dos nossos relacionamentos, em casa, na igreja, entre irmãos. Então esse é o ponto, irmãos. Nós podemos nos lembrar de uma ofensa sem que isso nos afaste do nosso irmão. Então, eu creio que esse é o ponto alto. E nem sempre esse esquecimento ele vem rápido, de fato. Mas mesmo que ele não venha, o Senhor Jesus nos diz que nós devemos perdoar. E mesmo que a gente não veja arrependimento, nós devemos perdoar. Porque ainda que a gente não consiga ver a mudança no outro, nós precisamos cuidar do nosso coração. Essa é a questão. Para eu encerrar aqui a minha fala, alguém tem alguma pergunta ainda? Antes da gente ir para algumas aplicações e implicações? Alguém quer comentar, perguntar? Eu avancei bem rápido. Mas quem quiser comentar ou perguntar, pode ficar à vontade. Podemos ir para as aplicações, então? Vamos lá, então? Pode, por favor. A conclusão. As ofensas vão continuar acontecendo até o fim da nossa vida, talvez até depois. Surjam algumas situações que você nem sabia da pessoa que já faleceu, e você vai lembrar, fulano fez isso, até depois de morto está causando problema. Vai acontecer, é possível. Entretanto, nós não podemos considerar isso como normal, nós devemos cuidar. E a maneira que o Senhor Jesus nos ensina a cuidar é perdoando. Pode avançar, e a gente tem aqui as aplicações. Então, o primeiro ponto é esse aí, né? Não ignorar a gravidade de um escândalo, não querer justificar, não querer dizer que, não, mas é o fulano que se ofende à toa. Não, não é esse o nosso papel como cristãos. É entender que o escândalo é algo grave, gravíssimo, e que ele deve ser tratado de tal maneira. Qual é a maneira? Estando disposto a perdoar quando o nosso ofensor se arrepende. E, em seguida, ir além disso. Mesmo que a gente duvide que ele se arrependeu, não consiga ver isso. Porque 7 vezes, 70 vezes no dia é demais para a gente ter qualquer tipo de certeza que ele se arrependeu. Devemos ir além e, mesmo assim, perdoar. Não devemos supor que perdoar é uma questão de muita fé. Nós vimos que não é isso. O Senhor Jesus responde aos apóstolos dizendo que não é isso. Não se trata disso, mas se trata de uma fé, mesmo pequena, sendo obedecida. Se nós professamos que nós fomos perdoados por Deus, por que nós não perdoamos uma ofensa infinitamente menor? Por que a gente mantém em voga aquele dito de que Deus perdoa, mas a igreja não perdoa? Por quê? Quem somos nós, afinal, para não perdoar? Somos maiores do que Deus, porque Deus perdoou. Mas o fulano vai ficar assim, assim. Então trate o irmão. Mas eu não tenho essa autoridade. Então chame o presbítero. Chame irmãos mais velhos, aproxime. Esse é o nosso papel, irmãos. Não é deixar para lá, não é deixar de canto. Se tivermos oportunidade, devemos ter paz com todos. Devemos colocar em prática essa pouca fé que temos. E ao perdoarmos, devemos entender que nós não ganhamos nenhum direito, vantagem em cima do nosso próximo, porque ele nos ofendeu. Quantas vezes, né? O marido ofende a esposa, faz algo que não gostou, foi realmente ruim. Aí a esposa vai humilhar até quando ela puder, achando que ganhou um direito. Está errado. Mesma coisa o marido, né? Nos filhos.
vai querer ficar ali tratando como se tivesse recebido uma promissória. Nós somos cristãos. A maneira que nós temos para tratar essas questões não é assim, segundo o ensino do Senhor Jesus. A maneira cristã é perdoando. E devemos perdoar porque, no final das contas, se a gente não conseguir sentir, perceber, ver arrependimento, se a gente não tem fé, ainda assim, se nada disso restar, nós devemos perdoar porque o Senhor mandou. Então, não resta nenhuma alternativa, a não ser perdoar e dizer, eu sou mesmo um servo inútil, eu tenho que perdoar, o Senhor mandou e está bom, pronto, acabou. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade como cristãos, de entendermos que perdoar é uma questão de obediência. Eu me lembro, e os irmãos podem ver inclusive o vídeo, né? Eu já mencionei em outros momentos isso, de um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, o assassino de Green River. Conhecidíssimo, ele matou muitas mulheres, né? E no dia do julgamento, as famílias das vítimas, né, nos Estados Unidos são chamadas para compor lá a audiência. E o acusado, o réu, fica lá, e tem um momento que ele vai ouvir o que as pessoas têm a falar sobre ele. E as famílias, obviamente, vão chegar lá, alegres, né? Não, né? Cheias de ódio, rancor, mágoa, ofensa, desejo de morte. E muita gente chegou lá exatamente assim, querendo que ele queimasse no inferno, que o inferno ia ser pouco para ele. E ele lá assim, ó, ouvindo. E as piores coisas eram faladas ali. Tem vídeo, os irmãos podem ver depois. Até que chegou um senhorzinho, barbudinho, rechonchudinho, trêmulo, com a voz embargada. E ele sobe lá para falar para aquele homem, olhando para ele, dizendo, menciona o nome dele, diz o seguinte: o Senhor me fez estar numa situação muito difícil. Me fez colocar em prática um dos mandamentos mais difíceis do meu Senhor Jesus Cristo, que é perdoar. E ele disse, eu perdoo o Senhor, eu lhe perdoo. A filha dele havia sido morta por aquele assassino. E ele disse que perdoava. E eu não sei até que ponto é real, tá? Não sei se fizeram montagem, mas houve uma reação daquele assassino frio, que começa a lagrimar, porque alguém tomou uma atitude diferente e obedeceu ao que o Senhor Jesus manda fazer e perdoou. Não importa o tamanho da dor. Eu sei que não é falar isso aqui é fácil, mas viver isso é outra história. Só que mesmo assim, irmãos, por mais difícil que seja, o Senhor Jesus mandou que a gente fizesse isso. E a gente vai então estar sempre nessa situação. Nós vamos nos deixar levar pela ofensa, pela mágoa, pela dor, pelo ressentimento, pela ferida que foi causada em mim, ou eu vou obedecer ao Senhor. Essa é a nossa escolha. E aí a pergunta final que eu faço é, hoje, você sair daqui, agora, você vai para a sua casa, quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa chegar lá, sentar junto? Talvez não esteja aqui, mas você pode ligar e você vai dizer as razões pelas quais você perdoa essa pessoa. Ah, mas ela já faleceu. Então você vai ajoelhar, da maneira que você quiser fazer, ora ao Senhor, libera perdão, confessa ao Senhor que você pecou nisso, não obedecendo ao mandamento dele, mas que você quer perdoar. Você pode fazer isso agora, hoje, porque o Senhor te manda fazer isso. Amém? Senti firmeza não. Amém. Rafael quer perguntar?
Sim. Está disposto, né? Está disposto, né? A gente vai esbarrar nessa questão do sentimento, né? Nós iremos esbarrar nessa questão do nosso sentimento ferido, do nosso ser, a nossa alma ferida, né? Esse é um dos maiores impedimentos, né? Eu vejo, né, do perdão. Não é tanto se o outro se arrependeu ou não, muitas vezes é o nosso próprio sentimento, né? Em casos extremos como esse aí, vai ser, não é um impeditivo, mas é algo que pode vir para nos confrontar, para a gente escolher, ou perdoa, ou mantém a mágoa. Ou nós somos sarados por perdoar, ou vamos manter essa ferida aberta, não sei por quanto tempo. Moeldo, podemos orar? Vamos orar então, irmãos. Vou convidar você, por favor, a ficar de pé. E se você tem alguém para perdoar, convida você a obedecer ao Senhor, liberar perdão e pedir graça para se tornar um cristão perdoador, porque eu preciso disso todos os dias. Não é exagero, é todo dia mesmo, porque o mundo é assim. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra é instrução para a nossa vida. A tua palavra, Senhor, é a verdade. E ela não pode mentir. Ela não erra, ela é infalível. E por meio dela o Senhor cuida do nosso coração, da nossa vida, enquanto indivíduos, porém também enquanto família, enquanto irmãos, comunidade da fé. Eu quero te suplicar, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração perdoador. Não por uma questão de sentimento, não por muita fé, mas por obediência ao teu mandamento, Senhor, de perdoar do íntimo aos nossos irmãos, o nosso próximo. Nos dá, Senhor, essa ousadia, esse desprendimento, essa alegria, Senhor, de perdoarmos, porque nós estaremos obedecendo ao Senhor, que tem cuidado de nós através do perdão, que também nos perdoou através do teu Filho Jesus, Senhor. Nos ajuda nesse dia mesmo, Senhor, a liberarmos perdão, a buscarmos aqueles que nos ofenderam, a tratá-los, ainda que nós não possamos saber se eles realmente se arrependeram, mas que o Senhor nos ajude a obedecer ao Senhor e a perdoá-los, a dar-lhes a chance de reconhecerem e perdoá-los, Senhor. Dá, Senhor, que a tua igreja, o teu povo, cada um de nós, enquanto irmãos em Cristo, sejamos reconhecidos não pela falta de perdão, mas pela abundância de perdão que cobre multidão de pecados. Nos ajuda a tratarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros